Olá! No vídeo de hoje vamos falar de Tesouro Direto Pré-Fixado, que é um título de renda fixa. Você sabe quando comprar um título de pré-fixado? Se você não sabe, se você ainda tem dúvida, fica comigo até o final. Aproveitando, eu faço um convite especial para você, que você se inscreva no meu canal para que você receba as notificações de cada vídeo postado. E também deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, assim mais e mais pessoas irão se tornar investidores. Você sabe que para se tornar um investidor não precisa ter muito dinheiro. Basta você começar a investir a partir de R$50 mensais. Sim, a partir de R$50 mensais você já pode se tornar um investidor. E hoje eu quero abordar esse tema para que você, no momento da aplicação, você tenha segurança de escolher o melhor ativo para fazer parte da sua carteira de investimento, ok? Então, o Tesouro Direto Pré-Fixado é um título que você, no momento da aplicação, você vai escolher o vencimento dele e vai saber o percentual que ele vai ser remunerado pelo prazo que você escolheu para ficar com o seu capital aplicado, tá? Então, no momento que você aplicar, você já vai saber. Então, por isso que se dá o nome pré-fixado. Você está visualizando que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você vai receber esse valor remunerado por aquele percentual. Lembrando, essa garantia é apenas se você fizer o resgate no vencimento. Se você fizer antes, essa garantia não é garantia, na realidade, né? Não existe garantia para quem faz resgate antes do vencimento para esse tipo de título, ok? O Tesouro Direto Pré-Fixado, dentro dele, existe 2 modalidades. A modalidade pré-fixada, você vai ter o direito de resgatar no vencimento, e tem o pré-fixado semestral. O que é isso? Quais as diferenças desses títulos? Eu vou explicar para vocês. Tesouro Direto Pré-Fixado. Esse título você vai resgatar no momento do vencimento. Se você resgatar no momento do vencimento, você vai garantir aquele percentual que estava lá à sua disposição no momento da aplicação. Então, se você quer acumular recursos, esse é um título indicado para você. Se você quer acumular esses recursos. E tem que pensar o quê? A médio e longo prazo. Se você precisa desse dinheiro a curto prazo, e curto prazo que eu digo é o quê? Antes de 1 ano, você deve escolher um outro título. Aí eu indicaria para você o Tesouro Selic, tá certo? Não é um pré-fixado. Se você vai precisar esse dinheiro antes de 1 ano, o melhor para você é o remunerado pela taxa Selic. Porque aí você vai ser remunerado pelo período que você ficar e você vai receber exatamente o valor das taxas Selic do período, dia após dia, tá certo? Então, se você tem um desejo para daqui a 2, a 3, a 4 anos, pode ser o pré-fixado um título, um ativo financeiro indicado para você. Mas isso não é tudo. Eu quero te dizer também que você tem que entender um pouquinho da tendência do mercado. Se a tendência do mercado é de alta, então o pré-fixado não é uma boa opção para você adquirir esse título no momento, porque a nossa economia é volátil, a todo momento muda. No momento, esse título não vai ser indicado para você. Por quê? Porque a tendência é de alta. Se você está acompanhando os noticiários, os jornais, os informes de informações, você vai verificar que a nossa taxa no começo do ano estava em quê? 2%. A taxa o quê? Selic. Atualmente, ela já está em 6,25%. Então, você percebe aí como é a evolução, como a tendência é de alta. Começamos lá em março com 2%, agora em setembro nós já estamos em 6,25%,
e a probabilidade de fechar com 7,5 no final do ano é grande, porque o Banco Central já informou a probabilidade de que essa taxa pode chegar com esse parâmetro. Então, a tendência no momento é o quê? De alta. Então, se a tendência é de alta, não é aconselhável você agora aplicar em título pré-fixado. Por isso, eu achei importante trazer esse tema para que você não corresse esse equívoco de aplicar num pré-fixado. E aí, se você fizer um resgate antes do prazo, o que vai acontecer? Você vai ter prejuízo. Para você não ter prejuízo, o melhor título no momento para quem estava na poupança e quer sair da poupança, porque a poupança está rendendo apenas 70% da taxa Selic, o título ideal é o quê? O Tesouro Direto taxa Selic, remunerado pela taxa Selic, porque ele vai sempre corresponder à taxa do período, tá certo? Mas eu quero trazer aqui mais informações para você saber, ter ciência, ter segurança na hora de você aplicar, que muitas das vezes você vai estar ali e nem sempre você vai saber qual é a tendência do mercado. Se a tendência é de alta, aí você compra um pós-fixado, que taxa Selic é um pós-fixado, ou você pode comprar um IPCA mais juros, que aí também é um pós-fixado, e não compre o pré-fixado, porque a tendência está de alta. Agora, quando essa tendência reverte, que ela muda, a tendência está de baixa, aí sim você pode pensar em ter títulos pré-fixados na sua carteira de investimento. Você pode resgatar antes do vencimento? Sim, você pode resgatar antes do vencimento, mas você não vai ter a garantia do percentual que você visualizou no momento da sua aplicação. A garantia, lembrando sempre, a garantia é para no vencimento do título. Se você resgatar antes, essa garantia não existe, porque existe a marcação de mercado. O que é isso, a marcação de mercado? No momento do resgate, não for no vencimento, for anterior ao vencimento, o seu título vai sofrer o quê? A marcação de mercado. Então, ele vai o quê? Ser remunerado de acordo com vai refletir aquele percentual do período que você fez o resgate. Então, se ele tiver no pré-fixado, o juros estiver mais alto, o que vai acontecer? Você vai ter um prejuízo, né? Agora, pode acontecer, né? E se você respeitar o vencimento, você vai receber aquele percentual lá que você visualizou no momento da aplicação. Agora, se não, você vai ter, eles vão te remunerar o percentual que tiver refletido no período do resgate. Então, pode acontecer ganhos? Pode, mas pode acontecer prejuízos? Pode, porque você não respeitou o vencimento do título. Então, é bom você saber, ter ciências disso. Então, se você não quer ser pego de surpresa, né, ou você investe no Tesouro Direto indexado pela taxa Selic, ou pelo IPCA mais juros, que aí, dependendo do momento que você aplica, uma hora está 4,6, outra hora está 5,6, outra hora está um pouco menos. Então, isso vai depender do momento da sua aplicação, tá certo? Então, eu já falei sobre os aspectos que você precisa ter, e você que quer acumular, se o período for de baixa, esse é um título indicado quando o período for de baixa. Na dúvida, fique com a taxa Selic no mínimo, ou IPCA mais juros, tá certo? Outro cuidado que você precisa ter é o quê? Eu falo sempre que quando você se tornar um investidor, aquele valor que você destina à sua conta de investimento, você precisa o quê? Você precisa esquecer por um tempo. Sempre tenha um plano para cada investimento que você faça, né? Para quê? Para você respeitar o vencimento dele. Mas pode acontecer de você ter que resgatar antes. Então, uma coisa que você tem que ter atenção: resgates após 30 dias. Por que isso? Porque o resgate antes de 30 dias vai incidir o IOF.
E aí toda a rentabilidade do período você vai perder por conta do pagamento do IOF. Então, primeiro, quando destinar um valor para sua conta de investimento, você deve pensar, esquecer aquele valor que você está lá reservando para a constituição aí da sua reserva técnica, para a constituição aí de um valor para você fazer uma viagem, para a constituição de um valor de oportunidade, sim, porque você pode começar a juntar dinheiro para ter um capital disponível para quando as oportunidades chegarem, você fazer frente a essas necessidades. A reserva técnica não é só para quando você perder uma renda, não é só para emergência. A reserva técnica também serve para você aproveitar oportunidades. Oportunidades estão aí a todo momento. E quantas oportunidades você deixou escapulir das suas mãos porque você não tinha um valor disponível para fazer frente àquele compromisso, não é? Então, a reserva técnica não é só para desastres, também é para oportunidades que vai fazer você mudar de nível financeiro. Eu já falei, eu vou dar aqui uma palhinha, reserva técnica deve ser o quê? 12 vezes as suas despesas mensais, 12 vezes. Alguns educadores, mentores falam em 6 meses, mas eu aconselho você ter em reserva técnica no mínimo 12 vezes o valor das suas despesas. E essa reserva técnica não é só para época de dificuldades, também é para época de oportunidades. Então, lembre-se. Então, esse valor, quando você começar a constituir essa reserva técnica, você só deve aplicar em ativos em que possam refletir a tendência do mercado. Na dúvida, você não sabe qual é a tendência do mercado, se é de alta, se é de baixa, fique com a taxa, com o indexador Selic, porque ele vai te remunerar de acordo com o período do seu resgate, tá certo? Então, o pré-fixado é indicado para você que tem um plano para médio e longo prazo e fazer o resgate no vencimento. Antes, você pode ter prejuízo, tá? Pode ter ganho? Pode. É mais raro, mas pode ter prejuízo. Então, por isso que algumas pessoas falam, eu saí da poupança, fui para o Tesouro Direto e tive prejuízo. Teve prejuízo porque não pegou essas orientações, não sabia qual era a tendência de mercado, se era de alta, se era de baixa, comprou um título que não representava a tendência do mercado. E com isso, na hora do resgate, acaba tendo prejuízo. Espero que você tenha entendido tudo isso. Outra coisa, a remuneração, você tem que pagar imposto de renda sobre a rentabilidade desses ativos? Sim, você tem que pagar imposto de renda. E essa tabela é a tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo você fica com o título aplicado, menor é a taxa de juros. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre a tabela regressiva. Então, o importante é você saber, neste momento, que quanto mais tempo você fica com o valor aplicado, menor vai ser a sua taxa de juros que você vai pagar no momento do resgate. E você vai pagar imposto de renda no resgate. E aí, no caso aqui, nessa modalidade que é tesouro pré-fixado no vencimento, você só vai pagar o imposto de renda no final, no vencimento. E aí, se você ficou vai ter um ano com esse valor ali aplicado, você vai ter aí em torno aí de 17,5. Se você vai ficar 2 anos, você vai pagar de imposto de renda apenas 15. Ou seja, você precisa ter essa atenção. E como é um título de renda fixa, a tributação, a retenção é na fonte. Você não precisa se preocupar como pagar o imposto. A própria corretora vai reter e vai informar o fisco aquele percentual. Você vai receber o informe de rendimentos todo ano, caso você faça imposto de renda, geralmente todo mês de abril. Nos últimos anos, por conta da pandemia, essa data foi alterada, mas geralmente a partir do ano que vem, eu acredito que vai voltar a ser no período de abril. Então, você vai ter que declarar os valores que foram retidos na fonte.
tá certo? Então você vai receber, a sua corretora vai disponibilizar um informe de rendimento e que ali vai informar toda a incidência de um imposto retido na fonte. É só você seguir as informações, as rubricas que você recebe no informe de rendimento e transcrever para o seu imposto de renda, seja o completo, seja o simplificado. É só esse cuidado que você tem. Então, não se preocupe em ter que recolher nada, porque é retido na fonte e você só vai ter que se preocupar com isso uma vez por ano, no momento da sua declaração de ajuste anual, tá certo? Então, agora, vamos falar sobre pré-fixado com juros semestral. Esse tipo de aplicação de pré-fixado com juros semestrais é para aquelas pessoas que precisam ter dinheiro, ter uma certa liquidez a cada 6 meses. Porém, eu não indico esse tipo de investimento. Por quê? Porque a cada 6 meses você está pagando aí 22,5% de juros em cima da rentabilidade. Então, se você tem a intenção de acumular, pré-fixado semestral não é um título ideal para você. Agora, se você tem a necessidade de ter liquidez a cada 6 meses, aí sim, lembrando sempre que neste a cada 6 meses, você vai o quê? Você vai ser retido na fonte o percentual mais alto. Quando você escolhe o pré-fixado no vencimento, você vai o quê? Pagar pelo período que você ficou. Se você escolheu o vencimento para 2 anos, você já vai pagar 15%. 3 anos, a mesma coisa. Agora, se você escolhe uma data anterior a esse período, aí você vai ter que respeitar a tabela regressiva do imposto de renda. É um título que é indicado para você que queira ter uma liquidez aí intermediária. Porém, se você quer acumular, esse título não é indicado para você. É um título também indicado para quando o mercado, a nossa economia está com tendência de juros descendo, baixando. Então, se você não sabe qual foi a dica que eu já deixei aqui, mais uma vez eu quero falar, compre Tesouro Direto com indexação, com indexador, melhor dizendo, da taxa Selic ou IPCA mais juros, tá certo? O pré-fixado, no momento atual, que eu estou gravando esse vídeo, não é o indicado. Então, você vai ter que observar tudo isso. Outra coisa, existe a retenção de imposto de renda? Também existe, tabela regressiva, e a cada 6 meses você vai ser retido na fonte o valor, o percentual do imposto de renda. Então, se você quer acumular, esse não é o título ideal para você. Agora eu quero aproveitar e falar do quê? Da tributação. Como é feita a tributação? A tributação até 180 dias vai ser de 22,5%. E essa tributação vai ser o quê? Vai ser em cima da remuneração e não do seu capital, tá certo? Então é importante você saber, a tributação para os investimentos será sempre em cima da rentabilidade e não do seu capital. O seu capital já foi abatido lá atrás, na hora que você ganhou aquele valor que você destinou à sua conta de investimento, você já foi tributado. Então, esse capital que você coloca não é tributado. O que é tributado é a rentabilidade. Então, se você fica 180 dias, que mais ou menos aí são 6 meses, você vai ser tributado em cima da sua rentabilidade 22,5%. Agora, se você fica 181 dias a 360, você vai pagar em cima da rentabilidade 20%. Se você ficar com o seu capital aplicado nesse título, seja Tesouro Direto, pré-fixado ou semestral, se você ficar 361 dias a 720 dias, que vai dar aí de 1 ano a 2, você vai pagar 17,5%. E se você fica mais de 2 anos, você vai pagar em cima da rentabilidade, você vai pagar 15%. Então, aqui eu te dei a tabela do imposto de renda. Até 180 dias, 22,5%, de 181 dias a 360, 20%, em cima da rentabilidade, de 361 a 720, você vai pagar 17,5%, e de
mais de 2 anos ou 721 dias, você vai pagar 15%. Então, você vê que a incidência do imposto de renda vai afetar o quê? A sua liquidez, né? Porque quanto mais você paga de imposto, menos você recebe no seu bolso. Então, o ideal é você procurar ficar o máximo de tempo possível para que você possa ser tributado num percentual menor. Então, quanto mais tempo você fica com aquele percentual ali, menor vai ser a tributação. Então, concluindo tudo isso, o pré-fixado só é indicado no período em que a nossa economia, a tendência de juros está com viés de baixa. Quando a nossa economia e as nossas taxas de juros estiverem uma tendência de alta, você tem que procurar outros títulos, ou taxa Selic, ou o IPCA mais juros. No momento, o pré-fixado não é um bom tipo de investimento para você ter na sua carteira. Isso não quer dizer que quando a economia mudar, a tendência mudar, isso não quer dizer que você não possa ter na sua carteira. Eu estou dizendo que no momento atual, a escolha, né, do ativo financeiro Tesouro Direto pré-fixado não é bom para você. Agora, se você achar que, por bem, que você tem um projeto a longo prazo e quer investir, você deve investir um percentual muito pequeno. Por conta do quê? Da diversificação, simplesmente. Tá? Se você achar por bem investir no pré-fixado, escolha um título maior, né? Um percentual, um período maior, né? Mas invista um valor menor para que você possa, e também se você for respeitar o vencimento, tá certo? Então, era essa as informações que eu tinha. Espero que ter, de alguma forma, virado uma chave para que você possa efetivamente fazer uma boa aplicação, para você não ter prejuízo ao migrar da poupança e para o Tesouro Direto. Esse é o primeiro passo para você que quer se tornar um investidor, ao migrar da poupança ir para o quê? Ir para o Tesouro Direto, não pré-fixado. No momento, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, a tendência é o quê? A tendência é de alta. Então, o pré-fixado não é o indicado. O indicado seria ou a taxa Selic, que ela vai sempre corresponder o período, né, que você ficou ali, ou o IPCA mais 4, 5% de juros, tá certo? Então, eu quero que você entenda tudo isso, que você aproveite tudo isso, que você se torne um investidor, né? Se torne um investidor para que você, a médio e longo prazo, você possa conquistar a sua independência financeira, tá certo? O meu trabalho, o meu propósito aqui é ajudar você que está aqui me acompanhando, você que está honrando o seu tempo, aprendendo como se tornar um investidor. Eu estou aqui para honrar você, para que você possa sair da vibração do medo e ir para a vibração do amor, porque o amor vai te dar a coragem, o amor vai te dar a segurança, o amor vai fazer com que você possa realmente começar a sonhar que você pode. Outra coisa que é muito importante, o Tesouro Direto, no modo geral, sem essas discriminações de Selic, pré-fixado, pós-fixado, todos eles têm a garantia do Tesouro Nacional, tá? Todos eles têm a garantia do Tesouro Nacional. Então, são títulos seguros. Então, você vai, no mínimo, receber todo o seu capital aplicado no Tesouro Direto, ou seja, se você também diversificar. Vamos supor aqui, quero trazer essa dica. Se você tem mais de R$250 mil, você tem que diversificar em renda fixa em instituições diferentes. Para quê? Para que você tenha garantido o seu capital. Se você aplicar mais de R$250 mil em instituições diferentes, dentro de uma corretora, por isso que a gente indica a corretora, que a possibilidade de você diversificar dentro de uma corretora em renda fixa, isso vai fazer com que você tenha garantia do seu capital todo aplicado.
Agora, se você fizer essa escolha de aplicar em renda fixa numa instituição financeira e você tiver mais de 250 mil, a garantia é até 250 mil, tá certo? Então, por isso você deve aplicar quando você pensar, quando você decidir, na realidade nem pensar, quando você decidir a se tornar um investidor, você deve ir ou para um banco digital, que lá também ele vai ter um shopping financeiro, ou você deve ir para uma corretora, que lá vai ter um amplo shopping financeiro, e você vai diversificar a sua renda fixa em instituições diferentes para que você tenha o seu capital todo garantido. Aconteceu alguma coisa, o Tesouro Nacional vai te devolver desde que essa distribuição seja feita em instituições distintas, porque a garantia é por CPF e por instituição. Então, se você tem medo de investir na renda variável, fica só na renda fixa, você tem que ter esse cuidado de diversificar esses valores em instituições diferentes, porque acontecendo alguma coisa com essa instituição, você tem o seu capital restituído para você. Então, eu quero que você tenha essa ciência. E no momento, mais uma vez, lembrando, nunca canso de repetir, como a nossa tendência do mercado é de alta, você não deve, no momento, comprar esses títulos de pré-fixado, porque até final do ano a tendência é de alta. No começo do ano vai ter outras histórias, a nossa economia é volátil, todo momento tem indícios e sinais em que vão fazer com que o cupom, quando se reunir, vão dizer se a tendência vai continuar no próximo ano de alta. Eu acredito que sim, a tendência vai ser ainda de alta. Então, por isso, no momento, eu não indicaria você comprar um título pré-fixado, tá certo? Eu fico por aqui, espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha anotado, espero que você, no momento de investir, tenha essa consciência de quando você, na dúvida, você, ao migrar da poupança e ir para outro tipo de renda fixa, porque a poupança também é um tipo de renda fixa, mas saindo da poupança e para um outro tipo de renda fixa, no caso aqui, o Tesouro Direto, na dúvida, se você não sabe qual é o viés de alta ou de baixa, fique com o indexador Selic, porque ele vai te remunerar pelo período de acordo com a evolução da taxa Selic, tá certo? E para diversificar um pouquinho mais, continuando esse viés de alta, você também pode comprar um título IPCA mais 4, 5, vai depender do dia e da hora que você for aplicar. Como eu falei, a importância de você aplicar no início, mais uma dica aqui, agora que eu lembrei, você tem que procurar aplicar quando abre o pregão, quando abre o mercado, que acontece a toda 10 horas dos dias úteis. 10 horas começa. Então, você vai encontrar bons títulos, com boa remuneração, com uma data de vencimento não tão elástica, quando abre o pregão. Então, entre 10 e 5, 10 e 10 até 11 horas da manhã, você vai ter bons títulos e com uma boa taxa de rentabilidade, e que um vencimento mais curto, né, para que você não fique comprando títulos muito elásticos, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. E aproveitando, me siga lá no meu canal do Instagram, tá? Enseada.if, que lá também sempre tem novidades, sempre tem informações, sempre tem conteúdos. Então, você lá vai poder me acompanhar para poder receber todas essas informações. Meu lugar aqui é de educadora e mentora financeira. Desejo de todo o meu coração que você aproveite todas essas informações, que você se torne um investidor, que você conquiste a sua independência financeira antes dos 50 anos. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!